mais um vídeo. Mas já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Hoje iremos falar sobre um tema que é muito especial e que acontece com a maioria das pessoas, dos cidadãos e dos youtubers de direita, que é a censura em que acontece na internet. Por quê? Vejam, por exemplo, na Constituição Federal de 1988, proíbe, é a lei em que proíbe a censura na internet. Que se fizer isso, a pessoa está desobedecendo o regime, o governo, o que for, está desobedecendo a Constituição, está desrespeitando a Constituição. Porque na Constituição brasileira garante o livre direito ou livre arbítrio de opinião ou de expressão do cidadão. Mas o que é que acontece hoje em dia? Por exemplo, chega aqui, aí um youtuber, por exemplo, pega e faz uma crítica a um governo. Tô falando do governo anterior, tá? Faz uma crítica, ou então apoia, por exemplo. Aí, como por exemplo, quem pagava mais, né? Tem muita emissora aí que, por exemplo, só tá interessada em receber dinheiro do governo ou coisa do tipo. Não tô falando do governo atual não, viu? Que o que é que acontece? Por exemplo, a pessoa, vamos supor aí o Facebook, a pessoa pega e faz uma publicação. Aí pega e vai lá, um negocinho lá, um izinho lá, pra conferir se aquela publicação, ela é ou não, se ela pode ou não pode ser exposta. Mas o que acontece? Quem é censurado é única e exclusivamente o cidadão. O cidadão, YouTube, qualquer pessoa em que ousar falar contra o regime. Por exemplo, vou tomar como exemplo, nesse momento de pandemia, em que um youtuber ou qualquer outra pessoa que falar na internet o nome da doença, ou então dizer de que país ela foi, em que país ela foi feita, a pessoa corre o risco do vídeo ser derrubado, e a pessoa, o canal também pode ser censurado. Mas aí eu já não tenho certeza, isso aí é mais as fake news. Mas, por exemplo, se um certo jornalista, uma jornalista falar essa palavra, pode falar em TV ao vivo, em gravado, o que for, não tem problema. Isso é um meio de censura e que está indo contra a Constituição brasileira. Isso é um crime. E, por exemplo, os governos anteriores, da turminha do PT, pagavam milhões a certos, digamos assim, redes de TV, aplicativos, para fazerem o que eles quiserem, para os aplicativos só fazerem o que eles quisessem. Tá um exemplo, a Globo, por exemplo. O que o PT deu a ela, isenção de impostos, por exemplo, para ela ficar sem pagar, se ela quisesse, ela pagava, por aí vai. E não tinha problema. Mas agora em que Bolsonaro assumiu, que nosso querido presidente Jair Bolsonaro assumiu, aí a mamata tá acabando. A mamata tá acabando agora, por isso estão tratando de descer o pau nele. Por quê? Com os impostos em que a Globo, por exemplo, deve, se ela não pagar até a eleição para presidente da República e Bolsonaro se eleger, aí o que acontece? Bolsonaro já avisou. Se ela não pagar o que ela deve, ele não vai assinar o contrato da Globo para ela continuar no ar. Ou seja, a Globo meio que vai falir, digamos assim.
E outra, e também estão furiosos porque a Globo, ela tinha, o que uma emissora, por exemplo, o SBT recebe, um exemplo, aí eu já não sei esse dado, mas vamos supor, 20 milhões. A Globo recebia 200, 300 milhões ou bilhões de reais e ficava o quê? Ficava mantendo artistas, muitos artistas, ainda assim, ou mesmo que eles não fizessem, não fosse para algum jornal, não fosse dar entrevista, o que fosse, mas mantinha ali com bilhões ou milhões. Mas também estão furiosos. Aí, agora, a Globo tá mandando o povo embora. Por quê? Porque agora ela ficou com, me parece, que com o mesmo em que as outras emissoras recebem. Com o mesmo valor em que as outras emissoras recebem. Então, acabou a mamata, então não tem mais como ficar mantendo artistas sem fazer nada. Agora, quem não trabalha, vai ter que trabalhar. Quem não trabalha, vai ter que trabalhar. Agora, por quê? Ou faz, ou não tem. Ou trabalha, ou não tem dinheiro. Outro, por exemplo, a Lei Rouanet, em que o governo ficava financiando artistas. Aí danava em botar a porcaria na televisão. Aí era o que? Passava, por exemplo, ficava fazendo um bicho de 7 cabeças, por exemplo. Vamos supor, a palavra é outra. Ficava fazendo um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, do regime militar, ou do governo militar. Que ficava fazendo, por exemplo, o governo militar. Eu não vivi no governo militar, mas eu tenho muitos parentes em que viveram naquela época. E é muito diferente disso. Por exemplo, diziam que era a tortura, que não sei o que saía pegando gente, obrigando gente a fazer tudo. Mas cadê? Em que, por exemplo, eles contam o lado deles. Cadê? O lado do... Só contam alguma coisa que os militares fizeram. Por exemplo, diziam que os militares torturavam. Por exemplo. Mas o que foi que aconteceu? Falam disso. Eu fiquei sabendo já de gente daquela época. Em que, por exemplo, botaram um caminhão lá cheio de dinamite pra ir entrando no quartel e estourou. E botaram a bomba pra detonar. O soldado da guarita lá virou 1.000 milhões de pedaços lá. Cadê que alguém sabe falar isso? Por exemplo, ficam falando, por exemplo, da Dilma, que é uma santinha. Um dos maridos de Dilma, por exemplo, sequestrou um avião e vive exilado lá em Cuba e na Venezuela. Por exemplo, ficam falando do governo militar e tudo mais. Ficam fazendo bicho de 7 cabeças. E o que foi que aconteceu? Pegaram, cadê que eles contam? Cadê? Que eles contam. Só, por exemplo, soltaram uma bomba no aeroporto. Os comunistas soltaram uma bomba no aeroporto que deixou, me parece que foram 19 mortes. Não, desculpa, 19 feridos e um jornalista morto, por exemplo. Mas cadê que alguém conta da grande mídia? Cadê? Não é? Porque só tá interessado, na mamata, só tá interessado em quem paga. Quem paga mais, tá bom. Pode acontecer. Aconteceu, né?